Que o amor, a fé, a graça, a sabedoria, a paz e a misericórdia nos sejam multiplicados. Amém? Hoje, um comportamento que é desprezado pela sociedade é o maus trato à mulher. Hoje nós assistimos nos noticiários casos de agressão psicológica, financeira, mental, social, física, de homens agredindo as mulheres. Mas será que a Bíblia ensina realmente a isso? Como alguns afirmam, que esse é fruto de um sistema patriarcal que é imposto pela Bíblia, que é imposto pelos homens, que a Bíblia manda maltratar as mulheres, manda fazer isso? Então eu pesquisei na internet e achei um texto interessantíssimo, o qual ensina ao marido a amar sua esposa. O título do texto é Como Amar Sua Esposa de acordo com a Bíblia. Então, contrariando a tudo isso que é passado pelos movimentos em defesa, que isso é fruto de um sistema patriarcal, tudo isso. Então, a Bíblia vai de encontro a isso que é proposto hoje pela nossa sociedade. O primeiro é: ame sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. Arrisque sua vida para ajudar ou salvar a sua esposa. O amor de Cristo desconhece limites. Nada é retido. Ele deu sua vida pela igreja, antes mesmo que você viesse a amá-lo. Sob a autoridade de Deus, ame sua esposa. Amar sua esposa é como serviço, assim como dedicar a sua vida a Deus. Sabe? Então, como Jesus amou a sua igreja, amou a nós e deu sua vida para nos salvar, assim deve o marido também dedicar sua vida, assim como ele dedica a vida a Deus, o marido cristão, ele dedica a sua vida a Deus, assim ele deve dedicar a sua vida à sua esposa. Dedicar. Então, o marido que não dedica a sua vida também a sua esposa, dedica a sua vida a tudo. Primeiramente a Deus e depois a sua esposa, mas dedica a outras coisas e não a sua esposa, ele já está cometendo um grande erro. A sua missão já está sendo falha. Número 2. Ame sua esposa da mesma forma que você ama o seu corpo e a sua vida. Efésios 5:28. Você cuida do seu corpo diariamente de forma a estar bem alimentado e saudável o quanto for possível. Você rapidamente empenha-se em satisfazer qualquer necessidades ou desejos. Qualquer desejo sexual tido por um marido deveria ser atendido em comunhão com sua esposa. Da mesma forma, cuide das necessidades e do bem-estar da sua mulher. Sinta a dor dela e esteja com ela na saúde e na doença, como se fosse sua própria vida. O marido deve contemplar os desejos sexuais de sua esposa e fazer grandes esforços para atendê-los. Também, basicamente, a necessidade ou desejo dela, seja financeiro, físico, emocional ou espiritual. Em seu relacionamento deve receber total dedicação. Somente dessa forma você poderá amá-la e dá-la o mesmo que você faz por si mesmo. Então, o 2. O marido deve amar a esposa como ele ama a si mesmo, né? Ele ama o seu próprio corpo e sua vida. Ninguém quer ferir o seu próprio corpo. Então, as pessoas têm cuidado. As pessoas vão para a academia, as pessoas fazem dieta, as pessoas fazem tudo para cuidar do seu corpo. O homem faz isso. Então, da mesma forma como o marido cristão ele faz isso, ele deve fazer isso também com a sua esposa. Esse mesmo cuidado deve ser com sua esposa. Não existe outro cuidado. Deve ser da mesma forma como ele cuida do corpo dele, ele deve cuidar do corpo da esposa. Ou, ainda melhor, da forma como ele cuida do corpo dele, ele deve cuidar melhor ainda da esposa. 3. Seja atencioso enquanto viver com sua esposa, em respeito. 1 Pedro 3:7. A Bíblia diz que
Se negligenciarmos este mandamento, nossas preces serão impedidas. Seja compreensivo. Abandone hábitos irritantes. Quando ela precisar de ajuda ao carregar objetos pesados, ajude-a. Se ela precisa de um tempo livre, você pode tomar conta da família. Ajude a sua esposa com toda a sua energia. Mostre seu amor por ela com toda a consideração. Ore pedindo por luz para enxergar em que ponto você pode estar sendo insensível. Outro comportamento que hoje é nítido na sociedade entre os homens não é essa cooperação com a esposa. Não ser compreensivo com a esposa e ter hábitos irritantes. Então, não ajudar a esposa nas tarefas de casa também é outro ponto que tem que chamar atenção. O homem ele deve sim ajudar a esposa na tarefa de casa. Por quê? Porque a esposa necessita de um tempo livre. E o homem também deve tomar conta dos filhos, tomar conta da família. E deixar um tempo dedicado para as mulheres, para a sua esposa, ela ter esse tempo livre. Seja para ela utilizar da forma como ela quer. O tempo livre é dela e ela faz desse tempo livre o que ela quer. Logicamente que respeitando a família, respeitando você, respeitando a Deus. Não vai fazer nada pecaminoso, nada. Mas esse momento livre é importante para ela. 4. Não seja áspero com sua esposa. Colossenses 3:19. Quando uma esposa for sensível e perceber tal resposta áspera, horários zangados, tom de voz irritante, paciência, isto afetará profundamente. Alegre-se por ela ser uma dama e não ser como você. Vou abrir uma aspa aqui, um ogro. Lembre-se que ela é um precioso presente de Deus, que Deus te deu. Então, muitos homens, eles são, como as próprias mulheres dizem, um pedaço de cavalo. Alguns são um cavalo inteiro. Isso não é um comportamento de um homem cristão, marido cristão, com sua esposa. O marido, ele deve ouvir atentamente sua esposa. Ele deve esperar o tempo dela, não interromper sua esposa quando ela está conversando. Ele deve se interessar pelas coisas dela. Diferentes pessoas têm diferentes hábitos. Então, sua esposa, ela é sensível. E como Deus fez um ser diferente do outro, ele fez para completar. E quando você perceber o tanto que sua esposa ela é delicada, ela é sensível, e ela é forte. Não quer dizer porque ela é delicada, sensível, ela não é uma guerreira, ela não é uma mulher forte, ela não é uma mulher impetuosa. Sim, ela é. Mas quando ela está do seu lado, ela se torna doce, ela se torna sensível, porque ela sabe que você está ali para protegê-la, para cuidar dela, e não para olhar zangado, irritante, maltratar sua esposa. Não, isso não é comportamento de um marido cristão. Então, o marido deve ter uma voz suave, horários compreensivos, suaves, alegrar-se por ter uma pessoa dessa ao seu lado, uma pessoa que cuida, uma pessoa carinhosa, uma pessoa gentil, e não uma pessoa como ele. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo nos mostre a nós, maridos cristãos, como devemos amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a sua esposa. Que nos mostre que devemos amar a nossa esposa como nós cuidamos e amamos a nós mesmos. Que nos mostrem que nós não devemos não ser atenciosos, mas ser atenciosos e respeitadores com nossa esposa. E nos mostre que como está a nossa reação com a nossa esposa, se é áspera, se é grosseira, e que nos toque, nos convença dessa forma de tratar e nos molde a um exemplo, um comportamento exemplar
de um marido cristão. É em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.